Padre Lino é jesuíta, gaúcho da cidade de Linha Imperial. Nascido em 1923, chegou a Londrina no início da década de 80, depois de mais de 17 anos no Japão. A missão? Trabalhar aqui com japoneses católicos. Tarefa que cumpriu com muito êxito, colocando em prática o ensinamento de seu fundador, Santo Inácio de Loyola, em tudo amar e servir. Hoje, com 98 anos, o sacerdote mora no Instituto São José, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. No fim do ano passado, a nossa equipe pegou a estrada junto à comunidade Nipo para uma visita e uma entrevista com o Padre Lino, que você confere agora. No Arquidiocese Entrevista, Padre Lino Stahl. Olá, sejam bem-vindos. Este é o Arquidiocese Entrevista. Neste dia, num lugar diferente, a 1.128 quilômetros de Londrina, na cidade de São Leopoldo, onde vive o Padre Lino Stahl, que dos seus 98 anos de vida, quase 40 foram vividos em Londrina, junto com a comunidade nipo-brasileira. Olá, Padre Lino, é uma alegria estarmos aqui para conversar com o senhor. Bom dia, muito obrigado. Foi uma grande alegria para mim receber essa visita de Londrina, que faz lembrar de tantas coisas boas da vida. Muito obrigado pela gentileza. Padre, para começar, o que é esse lugar que a gente está aqui? Onde nós estamos aqui em São Leopoldo, é uma casa dos jesuítas que cuida dos jesuítas que têm problema de saúde. Então é uma casa para pessoas de idade ou também para recuperar a saúde. A casa dos jesuítas é conforme o sentimento do nosso fundador, Santo Inácio, que além do trabalho missionário, mas ele também cuidava muito das pessoas para a saúde. E faz pouco tempo que o senhor está aqui, né? Já faz praticamente 2 anos só, acho que cheguei aqui por acaso, por causa de um acidente, e finalmente tive que ficar aqui mesmo. Quer contar um pouquinho como que foi que tudo isso aconteceu? Eu estava ainda nativa, aos 96 anos, ainda pároco lá da Paróquia Pessoal de Londrina, até que um dia, não sei porquê, tive um tombo e aquilo lhe trouxe para cuidar da saúde e finalmente a idade mostrou que também os ossos estavam muito gastos, que já não haveria muita recuperação. Daí o senhor ficou aqui para se recuperar, entrou a pandemia. Então começou precisamente esse problema do vírus, que nos forçou a ficarmos todos mais fechados, mas dentro da casa, já visto que somos cerca de 20 pessoas, e a maioria de idade e com problema, então ficamos muito fechados, como, aliás, toda a sociedade ficou fechada. Mas nós tivemos uma convivência de irmãos jesuítas, muito bem cuidados pela medicina de hoje, enfermeiras, também médico, quando é necessário. Por isso estamos muito bem. O senhor é muito bem cuidado aqui. Sim, graças a Deus. No sentimento jesuíta, cuidam ao extremo, que até alegrias inesperadas, as brincadeiras que enfermeiras inventam, jogos e mesmo alguma oportunidade de ter uma comida pouco especial. É um tipo de família feliz, apesar dos problemas da saúde. E como que é a rotina do senhor aqui? Praticamente todos os dias para nós são feriado. Praticamente tudo é a mesma coisa, fora dos que têm que ir ao médico. Algum dia alguém vai ou ao dentista, é levado pelo motorista da casa,
que é também irmão jesuíta, e uma enfermeira. Ou para um médico oculista, ou qualquer atividade, qualquer atendimento conforme a necessidade. Isso então acontece geralmente ou já de manhã, depois da missa, das 9h30 em diante, ou na parte da tarde, das 2 horas em diante. O senhor participa da missa todo dia? Graças a Deus posso participar da missa, como toda, a maioria. Tem um e outro fica no quarto, então é levada a Sagrada Eucaristia para eles, mas fora disso todos participam. Uma vez eu li num artigo do senhor que o senhor contava todas as missas que o senhor tinha celebrado na vida. O senhor ainda continua essa conta? Não, agora já sou fora daqueles costumes que antigamente já não marco nada, a não ser talvez uma carta para alguém. Só as cartas hoje demoram muito, então prefiro ter o número do telefone para ligar e conversar um pouco com alguém, comunicar a alguém, mas já não tenho aquele o diário ou coisa assim, já não uso mais. Padre, aqui o senhor está vivendo uma nova missão, né? Qual que é a missão do senhor aqui? A missão de agora é oração. Espiritualmente, afinal, como a vida moderna, a gente pode ligar com outros, até pode ter, ver com quem fala no telefone. Tem métodos modernos. Aqui, afinal, é um moderno desde antigamente, é oração. A gente pode comunicar, pedir a Deus, e a gente inclui todas as intenções. Na minha oração eu tenho uma série de intenções, seja pela igreja, o Papa, nunca esqueço o Papa, que também é jesuíta, pela igreja, união entre os cristãos, depois pelos próprios jesuítas, por meus parentes. Entre os parentes tem alguns que já não são católicos, peço também que Deus oriente, e depois pelas pessoas que já tenho encontrado na vida, entre eles muitas freiras, como lá no Japão, as freiras japonesas, e aqui, Londrina mesmo, irmãs xaverianas, as carmelitas, as movimento Schoenstatt, claretianas e tudo isso. Depois os japoneses, que é com quem já tenho trabalhado aqui em toda parte, e principalmente a paróquia pessoal. Então, são intenções que são contínuas. Além disso, pelo povo brasileiro, que encontre finalmente alguma maneira de governar para o bem do povo, porque acabe a corrupção, ou menos diminua o máximo possível, e que o povo brasileiro possa viver na justiça, na paz, os governantes sejam mais humanos, perto do povo e não pensando só no seu lucro. Quantas intenções missionárias, na minha vida é trabalho missionário, então que o povo que ainda não conhece Deus também chegue a conhecer que são filhos de um Deus, de um Pai que nos ama e quer o nosso bem. Assim a gente tem um monte de intenções que nunca acaba. E o senhor sente falta de alguma coisa? Olha, a gente nessa vida, é claro, humanamente, a gente sente muito essa ruptura que de repente sair do meio da paróquia, contato com o povo, humanamente a gente sente a falta dessa vida e ao mesmo tempo pela nossa vida espiritual, de espiritualidade jesuíta, devemos estar unidos com Deus e lá a gente sente bem. Deixou uma riqueza para encontrar outra. Portanto,
falta e não falta. Porque a gente perdeu um lado, mas tem agora mais intimidade com Deus, que é um tesouro muito importante. Padre, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá em 1923, quando o senhor nasceu. Conta um pouquinho da sua família, de onde o senhor vem. Bem, a vida afinal é uma história muito longa, mas para rapidamente, eu sou filho de um pai católico e de mãe luterana. Minha mãe era de família luterana, e casaram naquele tempo orientados por um jesuíta, e depois eu já sou o 8º filho. Só depois do nascimento do meu irmão, o 10º filho, depois do nascimento do meu irmão, minha mãe finalmente se tornou católica. Eu já tinha 10 filhos, mas se tornou uma católica muito humilde, mas muito convicta. E isso, afinal, me levou, quem sabe, portanto, a religião é uma coisa humana, mas Deus certamente orienta também o espírito humano para um caminho espiritual certo. Então, finalmente depois, mudando a família do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, nasceu minha última irmã já em Santa Catarina, porque eram 11 que nasceram. E o senhor nasceu no dia 1º de abril, dia da mentira. Para mim, eu interpreto, por isso Deus me deu a possibilidade de ter uma vida mais longa, porque eu digo, nasci 1º de abril, eles dizem mentira. Ora, se é mentira, eu não tenho aniversário, e com isso, se eu não tenho aniversário, eu vou vivendo. E os outros calculam, então dizem, 98 anos. Mas graças a Deus, porque é mentira, então... Continua vivendo. A sua mãe, a presença da sua mãe, o exemplo da sua mãe foi importante na vocação do senhor? Ah, sim. Pois é, ela, embora luterana, mas tinha uma religiosidade bastante humilde, simples, e quando um padre me falou falou aos meus pais que eu tinha dito que queria ser padre, então ele explicou, portanto, eu tenho que ir para o seminário, porque lá em Santa Catarina não teria possibilidade de continuar o estudo. Então a mãe ficou meio preocupada. Filho ir para longe, portanto não seria em si contra ser padre, mas por um filho de 12, 13 anos ir para longe era preocupação. Da parte do pai ele disse, se quer ir, então não há problema. E como que foi que o senhor descobriu esse chamado de Deus ao sacerdócio? Como criança, 10, 11 anos, falando às vezes, ou pensando, primeiramente tinha pensado em ser médico, porque tinha um tio que era médico e era um tio muito querido, então eu penso, quem sabe. Depois, às vezes, veio uma ideia de uma coisa muito prática, ser motorista, porque naquele tempo ônibus ou caminhão era uma coisa rara, e, então ver alguém passar, olha, motorista, quem sabe você é motorista. Até que um dia um irmão lasalista na escola, eu já tinha quase 12 anos naquele tempo, falou sobre de onde vêm as freiras, de onde vêm os padres. E foi explicando assim, que eram crianças que sentiram a chamada de Deus, foram estudar, hoje são padres e freiras. Para nós, criança era uma novidade, porque freira é freira, padre é padre. Então, no fim, ele perguntou, quem quer ser padre? Então, Deus mandou levantar a mão. Eu acho que a primeira vez que era um chamado. Então, o irmão marcou.
E falou isso lá, o pároco, aquele menino lá, ele falou que quer ser padre, então veio o andamento. Dali o senhor levantou a mão e já começou a formação, como que foi? E consequentemente estava terminando o primário, então já tinha que terminar e ir para o seminário, porque Santa Catarina não tinha possibilidade de colégio, e então um padre orientou, e então fui para o seminário aqui no Rio Grande do Sul, em Parecis Novo. E por que a Companhia de Jesus? Bem, os padres que estavam na paróquia onde eu saí, onde eu nasci, eram jesuítas, e os padres que encontramos em Santa Catarina, linha Itapiranga, também eram jesuítas. Então, o contato com os jesuítas era ao mesmo tempo providencial. Ir para o seminário. Mais tarde fui considerando. Quando eu já estive no noviciado dos jesuítas, lá eu já meditando, olhando a diferença entre as ordens, eu até falei ao superior se eu não devia ser do verbo divino, porque lá lia muito sobre as missões, de uma revistinha do verbo divino. Então, este orientador me disse, olha, o maior número de missionários são jesuítas. Eu disse, então, fico. Então, vou ser jesuíta. Então, decidi. O senhor queria a missão? Eu queria ir trabalhar na missão, mas primeiramente os índios no Brasil. E finalmente, depois que eu estudo a filosofia aqui no Brasil, o meu provincial, ele novamente veio a providência divina. Ele falou, ora, entre os índios é um trabalho, exige muito e não sei se vale a pena. Agora, era fim da guerra, e o Japão está precisando de missionário. Não quer ir ao Japão. Aquilo foi uma bomba. Mas Deus sempre me dava, sabe, logo quando vinha uma coisa nova, Deus me dava dizendo, vamos para frente. Então eu disse, se acha que sirvo, eu vou. Consequentemente foi ao Japão. E as missões que o senhor recebeu na sua vida sempre foram de surpresa? Praticamente tudo surpresa. Como depois do estudo da língua, a primeira missão que eu recebi no Japão, num colégio, era um colégio assim, de grande fama. Era o colégio novo dos jesuítas. Já era uma surpresa. Finalmente, depois do estágio nesse colégio, iria continuar os estudos. Então, a teologia, faculdade de teologia na Alemanha. Outra surpresa. Depois, mais um ano nos Estados Unidos. E, finalmente, o trabalho direto no Japão era no colégio, entre os 4 colégios dos jesuítas, era considerado o mais difícil, mais complicado. Então, sempre surpresa, mas sempre deu bem. Deus surpreende, mas ajuda. Quando o senhor voltou para o Japão, o trabalho era na docência? Na educação, colégio. Trabalhei no primeiro estágio, foi num colégio, depois eu trabalho já agora como sacerdote em Kobe, também era no colégio. Quantos anos o senhor ficou no Japão? Ao todo, 17 anos, porque no estágio, depois fui para fora, depois voltei, depois, por um acaso, numa visita ao Brasil, me seguraram um tempo pelos imigrantes aqui no sul do Brasil, me chamaram de volta, então, tudo junto no Japão, era 17 anos. E como que foi esse período, a convivência com as pessoas, o catolicismo lá?
O Japão, o número de católicos no Japão é muito pequeno, mas as qualidades do japonês são muito boas, porque é um povo educado, um povo que leva a sério as coisas, porque são qualidades boas para assumir o catolicismo. O problema é a tradição, o japonês está muito preso na tradição, então precisa uma graça especial para finalmente aceitar o cristianismo. Por isso é um trabalho missionário lento e vai para muitos, muitos anos. O senhor trabalhava lá com japoneses que já eram católicos ou pessoas que não eram católicas? No colégio, a maioria não eram católicos. E depois também, alguns anos na Universidade Sofia, Universidade dos Jesuítas em Tóquio, claro, entre 10.000, os católicos eram poucos. Então, sempre era mais entre não católicos. E depois de 17 anos, o senhor já estava acostumado com o trabalho e queria continuar lá no Japão? Sim, eu já estava inscrito como missionário na vida, no Japão. Até que um dia o superior me falou que, olha, você é brasileiro, o Brasil precisa, você não quer voltar ao Brasil? Era um susto para mim, eu disse, não, eu sei que no Brasil pode ser muito útil, porque os padres que trabalham com os japoneses são poucos. E eu disse, olha, eu gosto do Japão. Sim, mas é pelos japoneses no Brasil. Eu disse, eu não posso negar, eu aceito. Mas eu pensei que era temporário. Então, vindo de volta ao Brasil, o superior daqui me indicou que é Londrina, que era outra surpresa, que não tinha muito conhecimento. E como que o senhor encarou Londrina? Então, o superior me indicou a Londrina, e lá então fui conhecer e vi que, de fato, a comunidade de origem japonesa é muito grande. A gente calcula cerca de 30.000. Hoje em dia, talvez até mais. E vendo a maioria não católicos. Então, percebi, é um trabalho missionário. Mas ainda pensei, eu vou ficar uns anos depois, porque o outro superior no Japão disse, lembre-se que é daqui. Logo que puder, volte. Disse, não, mas tem que chamar. Então, eu esperava esse chamamento. Mas depois, começando a trabalhar com o povo de Londrina, eu percebi, vai ser difícil, porque é um trabalho missionário, comparando igual ao Japão. Qual era a diferença, né? Como que foi o trabalho aqui no Brasil, em Londrina, com o trabalho que o senhor realizava no Japão? A facilidade no Japão era que o missionário era bem aceito. Nós tínhamos uma liberdade, as dificuldades eram a língua, tinha que cuidar sempre, aprender mais, e depois uma atitude. Mas a dificuldade era a tradição, que o japonês não muda tão facilmente. Mas, assim, externamente era muito bem aceito, mesmo nos meios de comunicação, a religiosidade era muito nobre, muito bem aceita. Ao passo que no Brasil, ao redor, se dizem católicos, muitos dão um mau exemplo, então é uma nova dificuldade. Os japoneses dizem, por que ser católico? Vê como eles vivem. Então era uma dificuldade diferente. A língua, a gente já podia usar mais português e o japonês onde é necessário, mas o ambiente não era muito positivo. Então era nova dificuldade. E quando o senhor chegou em Londrina, já tinha uns padres que realizavam o trabalho com os japoneses e o senhor veio suceder esse trabalho. Mas o senhor veio trazer um trabalho diferente também. Como Sim, foi? porque o padre japonês que estava em Londrina, ele
cuidava praticamente dos japoneses. Não ligava muito para a família. Então, celebrava missa em japonês e dava catequese para eles e ia embora para outros lugares. E quando eu cheguei depois, os aparelhos japoneses já não estavam, eu via que isso não é o caminho que eu acho cristão, deve ser família. Então comecei a organizar a família, convidar que os filhos também viessem, que houvesse catequese para as crianças, mandava para a paróquia local, e eu então comecei a organizar o grupo de jovens, e foi então um trabalho um pouco diferente para o trabalho missionário. Algo que incluísse todos da família, assim. Sim, com isso, depois veio a nomeação da parte do arcebispo para ser paróquia pessoal, quer dizer, eu era completamente o pároco dos japoneses de Londrina, de qualquer parte de Londrina, era responsabilidade minha, porque eu tinha toda a autoridade de batizar, de fazer casamento e trabalhar por todos eles. Então começou um trabalho também um pouco mais geral, né? Que foi um reconhecimento, a instituição da paróquia pessoal foi um reconhecimento do trabalho que já era feito com a comunidade japonesa ali. Em parte, sim. O contato com o caráter japonês e tudo isso me ajudou a compreender um pouco mais, entrar na colônia em Londrina. Foi na época do Dom Geraldo Magela que foi instituída a paróquia pessoal e ele mandou o senhor para São Paulo para conhecer como que era o funcionamento, como que é essa história. Sim, perfeito. Porque eu trabalhava como missionário, mas cada vez que tinha casamento de japoneses ou batismo, eu tinha que pedir licença. Então o Geraldo disse, olha, vá uma vez a São Paulo, onde tem paróquia pessoal, para ver como é que funciona isso. Então fui a São Paulo ver a paróquia de São Roque Gonçalves, para ver como que funciona. Trouxe, mas não fiquei muito entusiasmado. Mas finalmente então o Geraldo não esperou, mas mandou um documento, paróquia pessoal, primeiro pároco. E daí mudou muito o trabalho a partir Mudou, porque tive que agora assumir a catequese com as crianças e organizar um pouco como seria a paróquia. Não é para ser paróquia fechada, mas uma paróquia preparatória para os japoneses entrar na paróquia normal onde moram. Porque, no meu caso, era de longe, de Rolândia ou de outros lugares, todo ao redor de Londrina, e eu podia como que preparar. Mas não significava que todos tinham que vir para a Imaculada Conceição, a paróquia, a casa, mas serem preparados agora entrar na paróquia. Então esse era o trabalho. Qual é a importância de Londrina ter essa paróquia pessoal nipo-brasileira? É precisamente porque os japoneses têm uma mentalidade assim de se agrupar, onde tem algumas famílias já fazem como que uma reunião entre os japoneses. Então, se fosse só das paróquias locais, seria mais difícil eles se aproximar. Teriam um e outro pelo casamento, ou por uma amizade, mas a paróquia pessoal, então, de repente, todo mundo diz, para nós. Então, é mais fácil se ajuntar e também serem preparados para... então, a catequese de adultos, por exemplo, trabalhei muito com catequese de adultos. Era nisso a paróquia local, pessoal do japonês ajuda para preparar o japonês. Assim como
onde tem negros, afinal, negro olha logo para negro. Diz, lá um negro já se sente como que atraído, o japonês também. Eu vejo isso entre médicos. Londrina tem muitos médicos de origem japonesa. E eles têm assim, contato entre eles, se conhecem bem, se estimam, e um apoia o outro. Mesmo na comunidade de origem japonesa de Londrina, eles têm qualquer festa japonesa, se juntam. Quantos mil pessoas se juntam para a festa deles? Então, é uma atração de povo. E a paróquia, para eles, então, auxílio para prepará-los. E nisso, com os anos, foi atraindo mais pessoas e a paróquia foi crescendo. Nasceu pequenininha e foi crescendo. Sim, sim. Só eu insistia que não é para crescer a paróquia pessoal, é aumentar os japoneses nas paróquias, né? A paróquia pessoal é preparar, e depois a vivência é viver. Portanto, a paróquia pessoal não precisa crescer, ela é fonte, é preparatória, mas na diocese aumenta, então, nesse sentido. Os frutos vão para a diocese como um todo, não Sim, fica sim. só ali. Sim, sim. E como que era o trabalho do senhor? Porque tinha muita visita, muito contato com as pessoas, como que era isso? Esse é o trabalho missionário, como o Papa diz, a igreja saída. Eu já sentia isso como missionário entre os japoneses, tem que ser, não esperar na igreja, mas eu ia, sabia que tinha, se era católicos ou não, eu ia visitar aqui para falar, para atrair, para animar doentes, visitava doentes, seja católicos ou não, quando morria alguém, pediam para fazer oração, se era católico ou não, eu ia para a igreja, assim, a saída. Eu já sentia isso que era necessário. E esse trabalho faz a diferença para as pessoas? Com isso, eu acho que as pessoas se sentiam mais atraídas, certamente. E, assim, como é para o senhor olhar esse trabalho que o senhor realizou e hoje tantas famílias católicas, tantos japoneses católicos vivenciando a fé, como que é para o senhor ver isso? Que a graça de Deus trabalhou, porque o padre era meramente como que um canal da graça de Deus. Não é o padre que está fazendo, o padre está transmitindo a ação de Deus. Padre, uma atuação muito importante do senhor lá em Londrina foi a criação da creche Irmãs de Betânia. Como que a creche nasceu? Como foi todo esse processo? Veio a superiora geral das Irmãs de Betânia, do Japão, e ela mostrou interesse de ter um lugar em Londrina para as irmãs trabalharem no trabalho social, que seria para elas a possibilidade de uma creche. Então, falando ao arcebispo, ela disse, pode escolher. Eu levei esta vila, que hoje em dia chamamos Vila Nossa Senhora da Paz, era chamada uma favela econômica, e falei com o presidente deles, e ele levou, mostrou como é a vida, que era muito lastimável, muito triste, e as irmãs escolheram precisamente esse lugar, depois de ter visto, outros escolheram esse lugar para começar a creche. Então foi praticamente um ano de contatos com o povo, como seria, onde, animando, resolvendo problemas, e finalmente começou a creche com poucas crianças, foi num lugar onde eles tinham uma capela para o povo, mas uma capela muito simples,
de madeira, não, sem janelas, sem luzes. E lá então começou a primeira lugar e as irmãs foram assumindo, melhorando. Eu disse para os irmãos, não vou começar com um prédio, mas vamos começar de maneira simples nessa chamada favela. E elas, de fato, assumiram. Ainda foram crescendo, quando o povo viu o que era, as crianças iam aumentando para finalmente chegar até 90 mais ou menos. Então já tiveram que mudar para uma coisa maior. E foi reconstruído quando veio a notícia da parte do governo de mudar parte social para educacional. Foi necessário construir tudo de novo. Então assim cresceu com a mentalidade das irmãs, de uma dedicação, de um sistema, e foi crescendo num nível muito bom. E desde o começo o objetivo não era uma atuação só na vida das crianças, mas uma transformação na vida da comunidade inteira e a creche conseguiu alcançar isso. Certamente, porque no começo, então os irmãos começaram, eu tive que ajudar nas reuniões e tudo, e eu visitando depois as famílias, para ver a situação da família. Então achei que era muito lastimável e disse, não, agora é preciso mudar também a maneira de viver. Se as crianças têm uma educação boa, mas isso a família também tem. Fui falar com o prefeito e eu disse ao prefeito, olha, é preciso fazer uma reforma, começar casas. Tem que ter um lugar de morar mais ou menos digna. Ao mesmo tempo, um trabalho para as pessoas poderem sustentar-se. O prefeito ficou muito admirado e disse, precisamos muito do seu auxílio. Só veio pouco. Então eu fui procurando ajudar a reconstruir muitas casinhas, uma após outra, animando pessoas para trabalho, senhoras, fossem trabalhar na cidade, animando até crianças, recolher papel. Naquele tempo ainda foi possível. Hoje eu seria condenado, mas assim no próprio creche, juntamente com o ambiente do lugar, foi crescendo. E hoje em dia, muitas pessoas da creche, ou mesmo fora, que são casadas, têm uma casa, têm um trabalho, saíram daquele ambiente, foram melhorando. E como que o senhor vê pessoas que hoje são profissionais, são pais de família e que a sementinha foi plantada lá na creche? Como que o senhor vê? Como que fica o seu coração vendo que essas pessoas estão bem hoje? Talvez, não sei se eu tenho o direito de dizer, sinto-me o avô, ou como outros dizem, pai dos maiores, e já avô, bem, eu me sinto que foi bom. O trabalho valeu a pena? Valeu a pena. E padre, por que o senhor acha que esse trabalho deu certo? Por que aquele bairro mudou com o trabalho da creche? Qual que é o segredo? É uma dedicação que não era profissionalismo, mas organizar que o povo melhorasse. E as irmãs sempre têm, eu acho que tinha isso. As irmãs eram de nível alto, mas foram baixo para ensinar desde criança como seria normal para crescer. E eu acho que esse sistema deu certo de tal maneira que hoje em dia, em reuniões, muitos têm como que ciúmes, dizem, a creche é modelo. Então, isso não é para ficar também falando a diretora, disse, não, sinta-se realizada, graças a Deus, e vão continuar.
E é um trabalho que o senhor cultivou também no coração das pessoas, porque as pessoas abraçaram porque sentiram essa segurança no senhor de realizar aquele trabalho. Um pouco é isso Mas também. eu senti a força de Deus para animar. Isso que é o principal também. É. Portanto, eu digo, não fui eu, não é? Deus trabalhou e eu não pus um obstáculo para que Deus pudesse trabalhar. Então, graças a Deus. E a graça de Deus também operou pelo Senhor em momentos difíceis que foram vividos ali, de repente de violência, de situações, de desafios, de coisas ruins ali. Mas foi uma nova lição. Primeiramente, a mudança do nome daquela vila para Nossa Senhora da Paz. Já era uma coisa diferente, lugar de paz. E sempre por meio da creche foi estimulado isso. Depois, a violência que acontecia, a creche nunca foi acusando ou ajudando para alguém ser preso, mas como que desejando que aprendam. E isso deu uma grande confiança no pessoal. E, por isso, a creche agora é respeitada mesmo entre os que vivem hoje vítimas como da droga e do comércio com a droga, porque eles se sentem não traídos pela creche. E isso ajudou porque era uma nova lição, não é pela violência contra a violência, mas de ajudar para sair da violência. E quando o senhor estava em Londrina, todo dia praticamente o senhor ia lá na creche, ia lá no bairro visitar? Não, eu também tinha contato com muitos outros lugares também. E além da comunidade de Londrina, o senhor ia para vários lugares do Brasil para pregar retiro, para lidar com a comunidade, como que era? Sim, o ambiente onde havia japoneses atraía, porque via que não tinha, era rebanho sem pastor. Então já tinham contato com aqui do sul, Ivuti, que fica perto daqui, acompanhei muitos anos também, batizando e preparando. Depois Porto Alegre, Itati, uma comunidade aqui de Porto Alegre, uns 70 quilômetros fora, o grupo era evangélico. E depois em Santa Catarina, curitibanos, e de vez no começo até ia tomar contato em mais outros lugares, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Pelotas, mas muitos lugares ia, mas não pude continuar. Depois no Paraná também era Cambé, Rolândia, Ibiporã, e depois Colônia Esperança, Arapongas e finalmente São Paulo, que também chamavam, e lá era então, de vez em quando uma palestra em algum lugar, ou finalmente retiros. E esse retiro se tornou como que vários anos eles sempre queriam, o ano que vem também, o ano que vem também. E lá então eram mais ou menos 50 pessoas que cada ano se reuniam para um retiro de 2 dias e meio, mais ou menos. Bom, padre, já encaminhando para o final, uma coisa que o senhor sempre destacou é que o padre não era dono da igreja, que tinha que fortalecer a comunidade. Como que o senhor enxerga essa comunidade nipo que o senhor deixou lá em Londrina, que o senhor formou? Graças a Deus me sinto contente, digo, a comunidade continua ativa e com uma grande responsabilidade. Isso eu digo, graças a Deus. Não sou eu que preciso estar lá, a comunidade vai. Então Deus está agindo. Não sou eu que sou. É como que eu era motorista de um trator
mas hoje em dia não precisa mais motorista, vai sem motorista. Então a comunidade já vai andando, graças a Deus. E o senhor falou que sente as orações que a comunidade faz pelo senhor. É uma grande família que me sinto como que agradecendo a Deus como avô ou pai, mas me sinto Deus está agindo. Alguma coisa que a gente não falou que o senhor queria complementar? O grande desejo é que Deus continue a trabalhar e que a comunidade continue aberta para as graças de Deus e continue. E Nossa Senhora também sempre peço que ela, como boa mãe, seja também a mãe da comunidade japonesa e oriente para que continuem bem no caminho da graça de Deus. Muito bem. Fico muito grato pelo interesse que o lugar lá de Londrina, a comunidade tem, que Deus agora continua abençoando, por intercessão de Maria Santíssima, a nossa mãe também. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.